Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 25, que nos diz: Quando estava completando sua carreira, João disse: Quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aquele cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Bom, meus amados, continuamos aqui a mensagem do apóstolo Paulo em uma sinagoga em Chipre, e aqui ele está explanando o testemunho que João Batista deu acerca de Jesus Cristo. Porque se ele ia anunciar Jesus Cristo, as pessoas perguntariam, mas quem corrobora o testemunho dele? Quem testemunha a respeito dele? Quem diz que ele é verdadeiro? Nós precisamos que alguém nos confirme um pouco do que Jesus disse. Aí a ideia do precursor, aquele que veio antes, que é João Batista, que foi um grande profeta na época, registrado até em livros fora das Escrituras, porque João Batista foi muito grande, ele impactou a nação. E aqui João Batista está dizendo que aquele que viria após ele, no caso Jesus Cristo, ele não era digno sequer de desamarrar as sandálias. Então, primeira coisa que a gente aprende aqui com João Batista, como Jesus diz, ele foi o maior dentre os profetas, o maior dentre os nascidos de mulher. Então, primeiro, ele era grandioso, ele era fenomenal, ele era uma pessoa inigualável na sua postura, na sua mensagem, em como ele se portava no reino de Deus. Agora, uma pessoa assim, qual que é o natural? É dizer: ah, Deus, eu sou teu servo, então responda, faça essa oração, responda essa minha oração, faça isso, faça aquilo por mim, afinal de contas, Deus, eu sou teu servo, eu faço tudo isso, eu faço tudo aquilo. Como é a oração de muitas pessoas, muitos cristãos fazem isso. Deus, mas eu sou teu servo, então faça isso por mim. Que é claro, um pedido, uma forma de pedir a Deus, claro, mas de certa forma é quase que uma troca, né? Peraí, será que a gente serve a Deus para ganhar algo em troca, ou a gente serve por consciência, por compromisso e por amor? É para ganhar algo em troca? E segundo, será que a gente tem esse direito de chegar diante de Deus e falar: Deus, você está me devendo, você está me devendo, eu fiz isso, aquilo por você, eu cantei no louvor, eu levei a sua mensagem, eu fiz uma oração, eu fiz um jejum, fiz isso, fiz aquilo, então você me deve, afinal de contas, eu não sou teu servo, você não é o meu Deus, então você me deve. Você me deve explicações em relação a esse problema que eu estou passando. Você me deve solução para esse problema. Queridos, ninguém fala isso. Ninguém fala dessa forma. Ou ninguém expõe isso diretamente. Mas muitas vezes é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Nós tratamos Deus como se Ele estivesse nos devendo. Como se Ele fosse obrigado a fazer isso. Porque senão Ele não está cumprindo com a parte dele. Peraí, Deus nos deve alguma coisa, queridos? Olha o comportamento de João Batista. Em vez de dizer: ah, Deus, eu sou teu servo, ele fala: e eu não sou digno nem de ser servo dele. Eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dele. A gente tem que entender com João Batista a humildade. Porque, queridos, nós sermos servos de Deus, isso não é um privilégio de Deus, isso não é uma honra a Deus. Poxa, Deus estava precisando, Precisando de nós, e nós chegamos e atendemos aos anseios, às necessidades dele. Não, queridos, o privilégio é nosso. A honra é nossa. Assim como ser ministro de uma grande potência, de uma grande nação, é um privilégio daquela pessoa. E ser pessoas que seguem a Cristo é uma honra para nós. A gente tem que mudar as coisas aqui. Geralmente as pessoas tratam, bom, estou aqui, Deus está insistindo em que me quer como discípulo, como seguidor, eu vou pensar no caso de Deus, coitado, Se Ele fizer muita coisa por mim, talvez eu pense em segui-lo, talvez eu passe a adorá-lo, Mas Ele tem que fazer muita coisa, porque eu não vou para qualquer um, não. Então a gente trata como se Deus estivesse precisando de nós.
E não nós precisando dele. Ele não precisa de nós, queridos. Somos nós que precisamos dele. Então não é falar diante de Deus, Deus, você me deve implicitamente, né, ou indiretamente. Não, se Deus não atender nenhuma oração nossa, queridos, ele não fez nada de errado. Se ele não atender nenhuma oração nossa, ainda assim nós continuamos sendo muito devedor a ele. Se ele não atender nenhuma oração, e se nós fizermos 1001 coisas para ele, ainda assim nós somos devedores, porque nós não somos dignos sequer de desamarrar as sandálias dele. Porque até para desamarrar as sandálias dele, a gente precisa primeiro ter sido criado. E foi ele que nos criou, e não apenas ter sido criado, mas continuar vivos, que ele também fez. E para que isso não termine no tempo, com a nossa morte, a gente precisa que ele nos dê a vida eterna. Então Deus nos deu a vida, sustenta a nossa vida e nos dá a vida eterna. E a gente ainda vai cobrar de Deus? Não, a gente pode pedir, clamando pela misericórdia dele, pedindo, né, humildemente que ele nos socorra, e ele socorre inúmeras vezes, mas nunca nessa postura de exigência, de cobrança, porque isso é horrível. De novo, o maior dentre os nascidos de mulher, ele, em vez de cobrar de Deus, ele fala: Senhor, eu não sou digno sequer de desamarrar as tuas sandálias. E isso que testemunhou para esses judeus o tamanho de Jesus. O tamanho de Jesus, porque João Batista, que era grandioso, se colocava como muito, mas muito, muito inferior de Jesus e dependente dele. E é por isso que João Batista foi grandioso, porque ele sabia quem era Jesus. E nós precisamos saber na nossa vida diária. E aí o texto nos diz que ele completou a sua carreira. Carreira, né, é uma corrida, é a mesma palavra para corrida. Ele completou a sua carreira, a sua corrida. Ou seja, ele chegou até o destino final. Né? O apóstolo Paulo diz, no fim da sua vida também: eu combati o bom combate, completei minha carreira, guardei a fé. Mesma coisa de João Batista. Combati o bom combate, completei a minha corrida, guardei a fé. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Nas nossas vidas nós temos que terminar essa corrida. A gente não pode desistir no meio do caminho, por mais difícil que ela possa ser. Hora ou outra, não pare no meio do caminho. A gente tem que completar essa corrida. Enquanto não chegar no destino final, ali na bandeirada, a gente não pode parar de correr. A gente não pode retroceder, como tantos e tantos fazem. Não acabou. A gente tem muito ainda a fazer. A gente tem muito ainda a percorrer. Sempre honrando a Deus, sempre sendo fiéis aos nossos princípios e valores e glorificando a Deus com as nossas atitudes. E assim a gente completa a nossa carreira. Aí João Batista, alguns às vezes se escandalizam ou ficam assustados. Poxa, mas João Batista tinha toda essa humildade, serviu a Jesus, pregou a palavra e acabou sendo decapitado por causa de um capricho de um rei. Aí a gente fica assim: poxa, ele foi derrotado. O maior dentre os nascidos de mulher, com toda essa humildade, foi derrotado. Não, meus irmãos, a gente precisa recobrar o nosso senso de eternidade. O texto nos diz, ele completou a carreira, ele foi bem sucedido, ele conseguiu chegar até o fim. Continuou fiel até o fim, e até um fim de morte, mas foi fiel. E onde ele está agora? Ele está na eternidade junto com Deus. Alguém acha que ele foi derrotado? Quem foi derrotado? O Herodes Antipas, que o mandou decapitar, né? A Herodias, a mulher dele, a filha de Herodias. Quem foi vencedor nessa história? Foi João Batista. Esses outros que foram derrotados. João Batista está muito bem, obrigado, e melhor do que qualquer ser humano na face da terra. Então, cuidado para não ter um pensamento focado só aqui, nesta terra, nesse planeta, neste mundo aqui. A nossa existência não termina aqui. João Batista, ele foi vitorioso. Ele completou a sua carreira, mantendo a fidelidade a Cristo, mantendo a sua humildade. Isso sim é ser servo. Ser servo é aquele que não exige, nem demanda, nem acusa, nem cobra do seu Senhor. Pede, com humildade, com tranquilidade, em paz, sabendo que ele nos ajuda muito mais do que merecemos e nos ajudou inúmeras vezes, quais a gente nem pode contar. Quem é que pode contar quantas vezes Deus ajudou?
São inúmeras. E a imensa maioria a gente nem sabe. Deus nos socorreu. Então que a gente mantenha sempre a humildade, sempre o amor a Deus e sempre apontando para Cristo, queridos. Veja, João Batista, ele podia ficar se gabando diante de todos. Eu sou o maior dentre os nascidos de mulher, eu sou um grande homem de Deus, eu sou um grande servo de Deus. Não, ele não falava isso, ele apontava para Cristo. Eu não sou digno sequer de desamarrar as sandálias dele. Então que a gente ensine Cristo, queridos, ao mundo. Muito mais do que uma placa, muito mais do que uma religião, muito mais do que qualquer coisa. Ensine Cristo, ensine os valores de Cristo. Isso é o mais importante. E que a gente aprenda essa lição de humildade com João Batista. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.